irmãs, graça e muita paz. Vimos nas últimas comunicações que partilhamos aqui como Jesus pratica o amor. Consideramos dois sinais que sempre são narrados juntos em todos os evangelhos e que evidenciam a sensibilidade e o cuidado de Jesus para com as pessoas. Na história da multiplicação dos pães, Jesus percebeu a questão da fome da multidão e agiu, chamando os seus discípulos a ajudar e resolver o problema da provisão de alimento para toda aquela gente. Depois, na história de Jesus andando sobre as águas do mar, vemos a sensibilidade do Senhor para com o cansaço dos seus discípulos exaustos, que navegavam na escuridão da noite, em condições muito adversas, com o vento lhe sendo contrário e as ondas encrespadas. Jesus se aproximou deles, renovou o seu ânimo e logo chegaram ao seu destino. Os sinais e os ensinamentos de Jesus geravam muitos rumores, boatos e dividiam a opinião pública a respeito de Jesus, conforme lemos no capítulo 7 do Evangelho de João. Os ouvintes ficavam admirados com seus ensinamentos, perguntando-se de onde tinha vindo tanta sabedoria. Alguns imaginavam que ele poderia ser um líder político que promoveria a libertação de Israel do domínio romano. Uns creram em Jesus e entenderam ser ele o Messias, o profeta, o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento. Uma pessoa boa que fazia o bem para o povo, que revelava o rosto, o coração paterno de Deus. Outros, entretanto, não criam nele, tinham muitos questionamentos e dúvidas, tinham opinião negativa sobre Jesus, achando que ele enganava o povo, que estava demonizado, que precisava ser preso e que deveriam tirar-lhe a vida. Veja a que ponto chegaram as controvérsias sobre Jesus. Seus irmãos, os próprios familiares, estavam incomodados e o criticavam, talvez por ciúmes ou vergonha pelo constrangimento que causava. Afinal, a liderança judaica estava irritada com Jesus e também o reprovava. Observe que os líderes judeus ameaçavam Jesus com prisão e morte por apedrejamento, porque Jesus alegava ser o Filho de Deus, alguém com uma relação única, especial e singular com Deus. Outro motivo é porque Jesus havia curado uma pessoa no dia de sábado, dia que para os judeus era sagradíssimo. Por causa de tudo isso, Jesus resolveu permanecer na Galiléia, ao norte da Palestina, distante de Jerusalém, mais ao sul. Entretanto, chegou a época da Festa das Cabanas, ou dos Tabernáculos, uma das principais festas dos judeus, junto com a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Durante estas festividades, milhares de pessoas acorriam a Jerusalém. A festa das cabanas acontecia na época das colheitas e era uma expressão de gratidão a Deus pela provisão de alimento. O povo também pedia pelas chuvas, para as plantações e pela próxima safra. Cada uma das festas tinha seus ritos, seus rituais específicos. Na festa das cabanas, as pessoas ficavam acampadas em tendas e cabanas, para lembrar como Deus os havia sustentado enquanto peregrinavam pelo deserto, depois da libertação do domínio do faraó egípcio. Todas as festas também olhavam para o passado, considerando a história do amor e do cuidado de Deus com Israel, mas também estavam repletas de expectativa, de esperança, olhando para frente, aguardando o cumprimento das grandes promessas feitas por Deus através dos profetas. Dentre as principais promessas que o povo aguardava, estava a vinda do reino de Deus, uma nova ordem anunciada pelos profetas, liderada pelo Messias, que seria descendente do rei Davi, o estabelecimento de uma nova aliança, que traria tanto o perdão dos pecados como a renovação espiritual pelo dom do Espírito. O Espírito é prometido no Antigo Testamento mais de 10 vezes. Os profetas Isaías, Ezequiel, Joel e Zacarias
associam a ideia da dádiva vivificante do Espírito ao derramamento de água numa terra desértica. A ideia de renovação e vigor espiritual foi muitas vezes associada à irrigação de uma terra seca, de uma terra árida que, quando recebe água corrente, transborda, explode em vida pela presença e ação do Espírito. Isaías anuncia assim: vós com alegria bebereis águas na fonte de salvação. E complementa no outro trecho que aqueles que experimentam a obra salvadora de Deus em sua vida serão como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Ezequiel, nas suas visões, tem muitas percepções sobre a ação vivificante do Espírito. Por exemplo, Ezequiel 37 conta a visão de um vale cheio de ossos secos, que são ajuntados, que ganham tendões e músculos, e quando sobre eles é soprado o Espírito, eles transbordam de vida. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Jesus, então, subiu a Jerusalém de maneira reservada, bem discreta, chegando lá já no meio da festa. E aí, no último dia da festa, durante o momento mais solene da celebração, quando os sacerdotes em procissão pregavam a água do tanque de Siloé e a derramavam sobre o altar, pedindo o derramamento da graça de Deus, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que promessa esplêndida! Imagine experimentar algo como rios de água viva fluindo do coração. É maravilhoso e você pode experimentar essa nova realidade. Para entender a graciosa promessa de Jesus a esse respeito, vamos considerar 3 estágios para a experiência de refrigério e renovação espiritual do coração. O primeiro estágio, perceber-se sedento. A promessa de Jesus é dessedentar os sedentos. Assim, Jesus faz um convite para todos, um convite aberto para todos e todas que se percebem sedentos ou sedentas. Você sente sede? Sede na sua alma? Todos já experimentamos ocasiões quando a nossa boca, a nossa língua, a nossa garganta estava ávida por água fresca. Também conhecemos a satisfação magnífica que é ser dessedentado após beber um copo de água gelada. Às vezes a sede é tanta que tomamos logo 2 ou 3 copos. Nossos corpos são compostos por cerca de 70% de água. Manter-se bem hidratado é fundamental para manter o funcionamento correto de todo o nosso organismo. Jesus parte dessa sensação comum de sede para referir-se a uma sede mais profunda, a sede da alma. Ter sede é buscar uma plenificação de si, é desejar o encontro com o Pai. O salmista, por exemplo, faz muitas alusões à sede do corpo por água, comparando-a com a sede da alma por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e por isso ele sabe para onde deve voltar. Irei ao altar de Deus, fonte da minha plena alegria. Observe o convite. Se alguém, quem é esse alguém? É para absolutamente todas as pessoas, sem acepção, sem distinção de raça, gênero, classe social, etc. É um convite universal para todos que se percebem sedentos na alma. Para todos e todas existencialmente sedentos, que se sentem incompletos, que desejam ser saciados de plenitude espiritual, Jesus oferece água viva. O segundo estágio é beber de Jesus. Depois de perceber-se sedento, há uma boa notícia. Jesus oferece gratuitamente água viva para renovar e transformar
o interior de qualquer pessoa. O convite é para ir a Jesus, não à religião, não ao moralismo, não a uma ideologia, não a uma igreja. É o chamado para ir a Ele, encontrar-se com Ele. É o convite para uma relação pessoal de confiança no Senhor. É preciso inicialmente mover-se, movimentar-se, sair de onde se está e ir em direção a Jesus, falar com Ele da sua sede. Diga ao Senhor o que você sente, exponha a sua sede, seja qual for, sede de salvação, sede de transformação, sede de renovação. Coloque diante de Jesus a sua sede. O evangelista João já nos deu exemplos e contou a história de uma mulher samaritana que, na beira do poço de Jacó, descobriu que poderia pedir a Jesus a água viva e ter a sua vida transformada. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A ideia de ir a Jesus e beber dele água da vida também se repete com ênfase na última página da Bíblia, no livro de Apocalipse. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Mas o que é beber de Jesus? Não basta saber sobre Jesus. Ter muito conhecimento e informação não satisfaz. É preciso uma experiência, um relacionamento, uma adesão, crer, confiar nele, colocar-se sob o seu pastoreio para chegar às águas tranquilas. Beber é ouvir os ensinamentos de Jesus e acolher, assimilar o conhecimento de Deus que Jesus está transmitindo, comunicando. A vida eterna, a vida com qualidade eterna, é exatamente esta: conhecer a Deus pessoalmente, relacionalmente. A água divina, uma vez ingerida, traz à pessoa a plenitude, um novo senso de satisfação, e acontece então uma transposição. É tanta água boa que foi colocada no coração que ela transborda e abençoa os que estão ao redor. Isso nos leva a um terceiro estágio, a renovação espiritual. Jesus, ao fazer a promessa de água viva jorrando do interior da pessoa como um rio, referia-se à obra do Espírito Santo. Ele disse, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Receber o Espírito Santo não se resume a uma experiência subjetiva, intimista, particular. O Espírito Santo, uma vez acolhida pela pessoa, começa a produzir transformação na vida interior daquela pessoa, mas também no seu entorno, nas relações interpessoais, na relação de cuidado com a sociedade, com a criação e com o mundo todo. O Espírito Santo confirma o amor de Deus no nosso coração. E à medida que vamos sendo transformados pela certeza de ser amados por Deus, passamos a amar, a servir e a praticar o amor para com o nosso próximo. Mas no que consiste a ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa comparada ao fluir de um rio de água viva? O Espírito Santo torna Deus próximo para nós. O Espírito Santo faz com que o Cristo histórico apresentado nos evangelhos se torne presente, se torne atual. O Espírito Santo faz com que o evangelho se torne história viva para nós também. O Espírito Santo faz com que o reino de Deus seja uma realidade e o agir cristão ser mais do que moralismo legalista. O Espírito Santo é fundamental porque ele vem em socorro às nossas fraquezas e incapacidades, como por exemplo, nos ensinando a orar quando na nossa fraqueza não sabemos como fazer. A desconexão com Deus é a morte, mas a presença e a ação do Espírito Santo em nós é a água viva. O Espírito Santo nos faz conhecer tudo de Deus, da parte de Deus, da agenda de Deus. Vamos considerar então algumas declarações de Jesus a respeito da obra do Espírito. Jesus disse, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. No outro momento, Jesus declarou: o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão. Mais uma declaração de Jesus, dentre muitas outras. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Assim, a água viva, o Espírito Santo, primeiro enche o nosso coração com direção celestial, nos guia com o ensino de Jesus a respeito de quem Deus é e nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. O Espírito testemunha sobre Jesus no nosso coração, tornando a vida, a presença dele em nós como algo próximo, algo intenso. O Espírito impulsiona em nós o desejo de testemunhar, de contar de Cristo para as outras pessoas, de anunciar o Evangelho. Há muitas outras menções e referências à maravilhosa obra do Espírito Santo, regenerando, comunicando vidas, santificando, transformando, levando-nos ao serviço e à missão. Você tem sede? Você percebe falta de comunhão viva com Deus? Você deseja existir em plenitude? Então vá a Jesus e beba. Sorva o conhecimento de Deus que Jesus comunica. E você verá sendo instalado no seu coração uma usina de vida espiritual. O Senhor abençoe a sua compreensão e a sua experiência das realidades compartilhadas aqui hoje. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.